Oi meninas, estamos aqui com a Lauren, nosso podcast do Viva Hit. A Lauren é nossa aluna e também trabalha com tráfego pago. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje também aqui no podcast. Seja bem-vinda, Lauren. Estou com o Enio aqui também. Bem-vindo, Enio. Lauren, fala um pouquinho sobre você para as alunas. Obrigada pelo convite, primeiramente. Sou a Lauren, sou aluna do Viva Hit há 2 anos já. Hoje eu sou especialista em tráfego pago, igual a Vivi falou, e estamos aí para auxiliar vocês. Show de bola. Vamos lá, mais um, né? Faz tempo que a gente não grava. Faz. E, Lauren, você começou com a gente há 2 anos, é isso? Isso. Legal. E o que te fez começar a treinar no Viva Hit? A Lauren começou com a gente lá no outro espaço. Lá quando era lá do anexo da Atmosfera. Não, anexo... da Atmosfera. E ela começou com o funcional e depois migrou para Stronger. Até ela vai falar, acho que um pouquinho sobre a Stronger, porque ela não gostava da Stronger, viu? Então você começou num período meio turbulento. Então a gente já estava ali no momento de... acho que estava na obra do outro local, não foi? Um pouco antes. Prestes a sair de lá. Um pouco antes da obra. A gente ficou sabendo eu já estava na academia quando começou. Eu iniciei na academia porque a minha comadre me chamou. Ela insistia, vamos. Eu falei, porque eu nunca tinha ido em academia, nunca. Então, para mim, assim, o ambiente academia não era bom para mim. Música alta, você está sozinho naquele ambiente, fala assim, não é para mim esse negócio. E aí, ela começou a me chamar, insistir, falei, tá, vou dar uma chance para ir com ela, né, para incentivar ela também. E aí a gente começou lá naquele espaço, no funcional. Né? E foi o que eu falei, não, tá bom, vamos fazer, funcional tá bom. E aí foi indo. Então, depois migrou aqui para o novo espaço, eu continuei, aí ela parou. Estamos tentando fazer ela voltar. Nós vamos fazer ela voltar. E, assim, para mim também foi outro desafio quando ela parou, porque era uma companhia, né? E eu sempre tinha muito disso, precisava ter alguém junto comigo para me puxar para fazer as coisas. Eu falei, cara, ela vai parar, eu me lasquei, vou parar também. Mas eu não desisti. Não, eu não vou parar, porque eu percebi que foi bom. Para mim, foi muito bom. Né? A Vivi sabe aí um pouco da minha trajetória, então ela sabe o quanto isso me fez bem também, estar nesse meio. Né? Eu falo que não é só fisicamente, mas mentalmente, né? Eu acho que foram fases que você vem evoluindo e tudo isso, né? Então é muito bacana ver a evolução física, a evolução mental, quanto a atividade física ajuda a gente a ter... porque, por exemplo, você dependia, tipo, meu Deus, o que vai fazer se ela não continuar? E hoje já é outro meio, né? Não, eu vou porque é por mim, então muda muito isso, né? E conta um pouquinho da Lauren dentro do Viva Hit, como que é a experiência lá dentro, que nem eu te falei da Stronger, a diferença, como que você não gostava e agora gosta, né? Fala um pouquinho. Sim, então, o funcional sempre foi o meu mais forte, né? Então, para mim, estar ali fora fazendo essas atividades, tranquilo, ao ar livre, o som não tem aquele eco, né? Que ficava ali, então isso para mim me incomoda bastante. Aí, foi o ano passado, eu falei, cara, eu vou tentar na Stronger, né? Vamos mudar um pouquinho, que é musculação, mas não é musculação tradicional, né? Então, vamos tentar. Aí, eu comecei aí, as primeiras aulas eu ficava meio assim, porque no fim da aula fica escuro. E até hoje, isso assim, ele me atrapalha um pouquinho ainda, mas já tá bem melhor, né? Que eu já tô indo um pouquinho mais lá dentro na Stronger. Mas primeiro, era muito difícil para mim. Eu até tinha um receio de ir. A Vivi falava, tenta, Lauren, tenta. Cara, eu não vou. Aí, quando eu comecei, eu falei, dá pra ir. Mas por quê? Pelo ambiente. Porque você não tá sozinho ali naquele ambiente. Você tem as meninas ali, a prof que tá o tempo inteiro perto de você, conversa, né? Faz a correção necessária. E daí também não é aquela musculação normal, que você fica ali aparelhos, naquele aparelho. Pra mim, aqueles aparelhos é tudo bicho, né? Falar assim. Então, para mim foi muito, muito legal. E hoje eu praticamente só vou na Strong, né? Eu falo que um pouquinho a dificuldade dos exercícios em si, com o peso do corpo,
com barras, né? O que a gente faz na Stronger Halteres, já é difícil, né? Aí uma máquina, se você não tem alguém para te orientar, é uma coisa mirabolante, né? Para quem nunca treinou. A gente sabe porque a gente é obrigada a saber, né? Nossa profissão. Mas a aluna não é obrigada a saber, né? Então, a gente tem que instruir. E às vezes você vai numa academia que não te instrui direito, são exercícios que você não sabe como é que faz. Daqui a pouco você tá de ponta cabeça no aparelho lá e você nem entende. Né? Eu acho que a maneira com que as aulas do Viva HIIT foram criadas é muito específica para um determinado público. Sim. Né? Então, eu tenho um perfil de que a aula coletiva com outras pessoas é uma coisa que não me faz bem. Né? Eu tendo a sair estressado de aulas coletivas, porque eu tenho um perfil diferente. Né? Mas tem muita gente que precisa dessa energia das outras pessoas para que ela se estimule, para que ela, às vezes, veja uma colega do lado que está com a mesma dificuldade que ela e que ela não precisa ficar constrangida porque ela não está conseguindo fazer, porque ali tem muita gente que também está na mesma fase que ela. O fato de ter só mulheres também deixa ela mais à vontade. Então, considerando um público que não gosta de academia, ela realmente vai gostar desse ambiente, né? Só que também a mulher que não gosta de interação social, ela tende a também não gostar. Porque ali a gente fomenta muito a interação social. A academia ela é projetada para essa interação social. Então, de fato, as mulheres que precisam desse apoio, às vezes, por mais que ela tenha dificuldade para criar alguma relação social no começo, depois se ela precisa desse apoio, ela vai entender que ali é um ambiente muito legal para isso. Mas é um público muito específico, né? A gente, quando as meninas recebem as possíveis alunas ali na recepção, a gente tem um maior cuidado e as meninas são muito instruídas a entender de fato quem é que está indo ali para conhecer a academia. E nós somos o primeiro a falar que, olha, você não vai gostar, porque você possivelmente vai gostar mais de uma academia convencional. A gente atende quem não gosta da academia convencional. Então, se você chega ali falando que você odeia a academia, é exatamente ali que você tem que ficar. Porque tudo que a gente faz é ao contrário do que as pessoas normalmente gostam da convencional. É exatamente ao contrário. Então, a gente atende um público, de fato, que não é o pessoal que é os 5% ali que estão nas academias. A gente atende aqueles 95% que não gostam, que não estão dentro da academia. E sempre foi dessa maneira. É claro que tem gente que gosta mais do ambiente mais aberto, né? Do ambiente, porque sempre foi assim, nós nascemos dessa maneira, né? E é meu estilo, né, de treino também, e sempre gostei. Então, sempre foi a ideia de sempre ter ambientes abertos, ambientes que possam conectar as mulheres, as pessoas. Então, sempre foi o objetivo, né? Mas também a gente percebeu que chegava um momento que você precisava de musculação. Sim. Então, fazer funcional é muito bom, é possível você ter os benefícios de aumento de massa muscular, né, Vivi? Eu não sou professor de educação física, mas é possível ter os resultados de massa muscular. Mas em algum momento vai ficar limitado e é necessário que você precise ter alguns benefícios que só a musculação pode proporcionar. Sim. Né? E por isso que tem a sala da musculação. E nós ficamos, né, pensando ali sempre, como é que a gente consegue criar uma musculação, mas que atenda as alunas que não gostam de musculação? E aí a inspiração veio conhecendo outros lugares, né? Conhecendo outras academias. E a gente conheceu um modelo de musculação em uma academia que nós fomos visitar. E eu falei, olha, a Viviane, nós fizemos a aula e falei assim, eu acho que é isso aqui. Precisa de adaptação para o nosso público, mas é isso aqui que a gente tem que fazer. E foi super legal. Hoje a gente tem aí quase que 60% das pessoas fazendo musculação, né? Ou elas fazem o combinado, que é muito legal. Tem. E, Lauren, além da parte do Viva HIIT, eu falo VHIIT, mas o Viva HIIT, como que a Lauren por fora? O que a Lauren faz? O que a Lauren tem? Filhos, marido? Conta um pouquinho pra gente. A Lauren é a Mulher Maravilha, que não é Mulher Maravilha. Já tentou ser. Mas eu sou filha, sou mãe, sou esposa, dona do lar e empresária. Mas, assim, eu tenho 2 filhos, né? Sou casada. E por muito tempo tinha minha mãe comigo, que sempre me auxiliava. E
E aí, depois que a minha mãe se afastou um pouquinho, eu comecei a ver um pouco mais a Lauren mesmo por dentro. Quem era a Lauren, né? Falei assim, cara, porque ser mãe, dona de casa, já tem um peso muito grande, né? As crianças demandam muito da gente, eles têm atividades, eles querem atenção. E aí eu comecei a entrar para o digital, né? Que eu falei, vou para o digital, que aí eu consigo conciliar os dois. Mas não é bem assim também, como é romantizado por aí o digital, né? Então não é tão simples assim você dizer, liberdade de tempo geográfica. Esse papo furado você continua trabalhando muito. A diferença é que você está trabalhando na sua casa. Exato. E não necessariamente é um ponto positivo para todo mundo, né? Exatamente. Por exemplo, com um filho, eu acredito que você tem que ter atenção muito grande ali para fazer o seu trabalho, e daí filho vem, te puxa, mãe, vem cá, né? Então, assim, não é tão simples assim, né? Trabalhar em casa. Exatamente. Eu fui comprada, né? Me venderam a vida mais tranquila, né? Eu ia ficar em casa, ia cuidar dos filhos, ia ter liberdade, ia ter isso, ia ter aquilo. Tá. Não deixa de ter, mas não um mundo, ter, né, mas, maravilhoso. mas assim, não né? é aquele mundo maravilhoso, porque você pensa, vai ser fácil, vai ser digital, fazer em qualquer lugar. Mas você precisa de concentração, você precisa ter um foco no que você vai fazer. E aí, até você ter os resultados, eu acho que a gente pode comparar quase com a academia, né? Que não é no primeiro mês, no segundo mês que você vai conseguir os resultados, né? Então, no digital é a mesma coisa. Assim como qualquer outro trabalho, né? Qualquer As pessoas constância. deveriam falar isso. Falar assim, você não exato. vai ser promovido. Se você arrumar um emprego agora, registrado em carteira, daqui 2 meses você não vai ser promovido. Exatamente. Entrega resultado e você vai ser promovido. É aquele processo, né? Você às vezes começa como estagiário numa empresa, aí você sobe um degrau, aí você sobe mais. É assim, no digital é a mesma coisa, né? E aí, quando eu comecei nisso, eu tive bastante dificuldade de falar, tipo, agora eu trabalho, agora eu cuido da casa, então eu tive que desenvolver também essa parte da gestão, né, do meu tempo. De falar os nãos, né? De falar não, de saber o tempo que eu posso, o que eu não posso fazer. Então, hoje eu estou bem focada no meu trabalho, né? E tenho a ajuda da minha mãe, de novo, com certeza do meu marido, ele me ajuda muito, porque eu falo, se ele não dissesse vai, eu também não ia poder, né, ter essa opção. Porque... E tem, né, Laurinha, assim como um treino também, por mais que a gente chama academia feminina, às vezes alguns maridos não deixam a mulher fazer algumas coisas, né? A rede de apoio é fundamental. Então, o apoio é muito importante, né? Às vezes ele falaria pra você, não, quero que você continue cuidando dos nossos filhos. É verdade. E daí você não sabe para que caminho ir, né? Então, ter esse apoio ele é muito importante mesmo. Não, é essencial. E aí, tipo, na academia, né? Um exemplo. O meu horário é 5h30. Eu já tentei em outros horários, mas eu não consigo. Não me adapto. Parece que fica fora da rotina, aquela coisa toda. E se ele não fica com as crianças de manhã, às 5h30 da manhã, até que eu volto, também não ia ter como fazer. Até a Vivi às vezes me cobra que eu falto, né? Dá umas faltadas, mas assim, muitas dessas vezes são épocas que ele precisa sair muito cedo de casa e eu não tenho como sair, né? Também não vou acordar os coitadinhos para ir junto, né? 5h30. Então, esse apoio a gente tem que ter, acho, em todas as áreas. Né? É fundamental ter um parceiro que fala, não, você vai fazer na mesma coisa do trabalho, né? Tem que ter esse apoio, senão a gente não consegue. E o peso de filhos acaba se tornando, não 100%, eu falo, mas em grande parte da mãe, né? Então, o pai sempre vai auxiliar, mas o peso maior sempre vai ser da mãe, né? Então, esse apoio do pai é muito importante para a mãe, muito importante. Eu costumo falar assim que o pai, o homem, ele é o provedor, né? Vamos dizer assim. Então, ele tem essa de estar no trabalho mais fixo, ele tem os seus compromissos, né? Que demanda um pouco mais dele. Claro que tem a mulher que faz essa parte também. Mas aí vem, né, de cada família ter esse discernimento de quem vai fazer, né, o quê. Mas, assim, para nós, a gente tem muito bem claro isso. Que ele
tem que dar esse maior no trabalho e eu, claro, dar o apoio, né, na casa, com os filhos. E essa questão dos filhos demanda. Tu tem 2, né? Naturalmente, o homem ele já tem a rede de apoio, então ele consegue ficar 8, 10 ou 12 horas fora de casa trabalhando, porque hoje nós sempre foi dessa maneira, hoje ainda é. A mulher, quando é necessário, ela naturalmente vai cuidar mais da casa, dos filhos, da família, do que o homem, né? O homem tem a maneira de ser o provedor, cuidando, como você falou, e a mulher, às vezes, se dedicando mais na casa, para os filhos. Então, quando a mulher precisa dessa rede de apoio, nem sempre ela consegue. Quando ela decide também focar dentro do trabalho, então nem sempre ela tem essa rede de apoio. Então, apoiar a mulher tanto para ir para a academia quanto para o trabalho é fundamental, né? E nem todo mundo tem. A gente percebe isso. É verdade. Muitas vezes ela não consegue 3 dias na semana ficar por 1h30. 1h30 porque é o tempo de se vestir, ir para o trabalho, treinar, depois voltar e fazer as suas coisas. Nem sempre ela consegue nem 2 vezes por semana. Então é muito comum. A gente recebe muita gente lá que fala, não consigo mais treinar porque agora eu preciso chegar mais cedo em casa, porque agora eu comecei a trabalhar. E você fica pensando, fala, poxa, possivelmente existe sim alguém que poderia dar um apoio para ela cuidar dela. Mas eu vejo também que acontece às vezes que, por exemplo, ela trabalha durante o dia e tal, chega no final da noite, ela poderia treinar às 6 da tarde, mas às vezes o marido cobra ela que ela tem que estar com ele, fazer janta para ele, e ela não consegue nem treinar. Então, assim, é importante estar com ele, com certeza, mas ele entender que a saúde dela, né? A saúde eu acho que é muito importante. E mesmo que você, marido, pense de uma maneira até mais egoísta, tá? Pensa nisso. O seu casamento vai melhorar muito depois que a sua esposa começar a se cuidar. Sim. E vai melhorar muito. Vocês vão ser muito mais felizes. Você vai ter uma pessoa em casa mais bem-humorada. Você vai ter uma pessoa mais feliz porque ela se sente melhor. Não só com o corpo, mas a sensação. Isso eu acho que é o primeiro resultado de quem começa a treinar. Se sentir tudo, mais disposta, né? Pra fazer fica as mais coisas, feliz. Tudo, né? 5h30 da manhã, inclusive, é um horário muito curioso. Às vezes que eu preciso estar na recepção, eu vejo as mulheres chegando de uma maneira. E saindo de outra. Elas chegam muito menos humoradas, naturalmente por conta do horário. Elas chegam mais devagar, porque é muito cedo. Então parece que o Windows ainda está ligando. Né? É verdade. E quando elas saem, elas dão tchau para a recepção com um sorriso. E você vê que ela chegou e tomou uma dose ali de felicidade diferente no treino. Isso é muito legal. Então, sempre que possível, apoiem suas mulheres. Se você não fica confortável que ela vá, às vezes, para uma academia convencional, recomende ela uma academia só para mulheres. Às vezes é um ponto da mulher que fica mais confortável, mas muitas vezes também essa necessidade vem até do marido. Ele pode não assumir para as outras pessoas. Mas em casa ele fala, eu só deixo você ir se for para uma academia para mulher. Porque a gente escuta muito isso lá no balcão. Bastante mesmo. Né? Então, existe também o outro lado de até sendo uma academia para mulher, o marido proíbe a mulher de ir. E aí você entende que é insegurança. Eu não quero que você fique bem, porque se você ficar bem, talvez exista um risco para mim. E eu prefiro que você não fique bem. Eu prefiro que você fique mal, porque assim eu me sinto seguro, né? E infelizmente isso acontece. Sim. E a mulher precisa perceber essa diferença, porque senão ela vai passar uma vida inteira se fazendo mal, né? E quando ela perceber isso, ela tem que sentar e falar, não, isso é uma parte minha. Você fique com as suas inseguranças, eu quero te deixar mais seguro, mas eu preciso também me cuidar. Né? É verdade. E até eu comentei com a Vivi esses dias, né, que a academia ali, Vivi, tem esse senso de comunidade feminina. Sim. Ali não é um ambiente de competição, né, que a gente fala das academias convencionais. Às vezes a gente não se sente bem lá, eu nunca fui. Também nunca nem imagino eu numa academia convencional. Acho justamente por isso também. É algo que a gente fica constrangido, porque
você falou antes, não sabe, às vezes, no aparelho. Aí tem aquelas pessoas já que já, né, vão sempre, já tem todo aquele conhecimento, aí você fica constrangido. Às vezes a pessoa não te dá o apoio que você talvez Às vezes parece espera. que é uma competição de look também, né? Isso, tem aquela competição que é mais ser que o outro, aquela coisa assim. Nossa, e ali na academia, a comunidade, eu falo assim, é muito difícil você ver uma mulher de top de academia. A maioria é de camisa, é de roupa mesmo, né? Então, essa parte é legal. A gente se sente bem, né? E você vê que quando a mulher usa, ela não necessariamente ela tá usando para se exibir. Não, é porque ela tá confortável no ambiente. E tá calor, e ela tira, né? Ali no meio do treino, acaba tirando, principalmente lá fora, né? Que dá aquele calor maior ali, se acaba tirando a camisa. Mas, assim, é natural, não é nada competitivo, Sim. né? De dizer, é o look isso, o look aquilo. Porque acho que se for tirar os top lá, a galera é tudo, tipo, nada casado, né? Que a gente fala assim. Então, eu acho bem legal essa parte. E isso que o Enio falou sobre, às vezes, o homem se sentir desconfortável por isso, faz sentido, né? Porque você tá no meio de mulheres, uma comunidade de mulheres fortes, que se apoiam, que tem os eventos, né, que a Vivi faz. Nossa, é transformador, eu falo, né, pra gente. Então, toda essa questão Gente, é tão legal ver os maridos lá torcendo. E eu entendo a insegurança do homem, eu entendo mesmo, porque... Por isso que é importante ter o Enio aqui do lado masculino. Normalmente ele não conhece o ambiente. Então ele fica sabendo sobre o que se publica, Sim. que se vê na internet ou na televisão. E quando você pega o que se publica, quem não é do meio, a gente que é do meio vê muita coisa boa sendo publicada e muita notícia, né? Sim. Mas quem não é do meio só vê as coisas ruins. E quando você assiste alguma coisa e quando você sabe de alguma notícia, você vê coisas ruins acontecendo. E normalmente isso tem a ver com traição dentro de academia. E infelizmente isso existe. Infelizmente. E eu sempre trabalhei... uma carreira, uma profissão tão bonita. Sempre trabalhei por muito tempo em academia convencional. Minha vida toda foi dentro de academia convencional. E até hoje eu sempre bati muito na tecla. Você não precisa apenas ser, você tem que parecer respeitoso, você tem que parecer correto. E isso na época servia tanto para o homem quanto para a mulher. Porque, infelizmente, a mulher também começou a se permitir coisas que são absurdas dentro de ambientes convencionais que tem homens e mulheres. Então eu falava, gente, tome muito cuidado. Não, mas não existe intenção, não interessa. Você tem que parecer, para quem está olhando de longe e não sabe absolutamente nada do que está acontecendo, você tem que parecer muito correto e muito profissional. Então tome muito cuidado. Porque a imagem que a gente passa para quem não entende é uma e que vai prejudicar muito. E aí você vê os homens com medo de deixar a mulher ir para a academia. Eu lembro quando atendia homens, geralmente era sempre marido das minhas alunas, que eu me sentia mais confortável de atender. Eu não tocava neles assim, igual eu toco em vocês, alunas. É sempre mão contrária, sempre alguma postura, eu tocava o dedinho assim, para não ter quem tá em volta vendo, ter esse olhar também diferente. Porque se eu toco, é outra visão. Né? Até no podcast você aperta o meu ombro machucado. Parabéns. Desculpa. Já não basta. Muito bom. Excelente. Esqueci. Eu achei que era só uma vez, mas ela ia continuar apertando. Ela continua apertando, né? Tá bom. A gente foi num paintball final de semana e meu ombro tem um tiro de borracha aqui no meu ombro. E eu esqueço, toda vez eu aperto. Desculpa, meu bem. É legal essa parte também, porque quando a gente começa na academia feminina, né? É a academia feminina. Aí eu acho legal que a Vivi, ela sempre, volta e meia, ela manda lá no grupo, apresentando o Enio. Sim. Né? Porque às vezes acontece, você chega lá e aí você olha na recepção, você vê um homem, como assim? Não é uma academia feminina? Então eu acho bem legal e super importante também a Vivi sempre fazer essa apresentação de quem é o Enio e por que o Enio tá lá, né? Porque geralmente também a gente chega... Como assim? Ou prestadores de serviço que estão lá e tal. A Vivi sempre deixa bem claro, bem esclarecida na apresentação da academia, quando vem aula experimental,
no tour, né, que a gente faz para apresentar, as meninas falam do banheiro masculino, né? Que é prestador de serviço que tem o banheiro masculino pro Enio. Fala que o banheiro do Enio. Então é muito importante também. E para quem tá assistindo e não conhece o Enio é meu esposo. Ele trabalha na parte administrativa da academia, me auxilia lá. Então, ele é o bendito fruto entre as mulheres lá. Ô, Lauren, me conta um pouco o teu histórico antes do Viva Hit. As suas experiências com a academia. Você nunca treinou. Então, o que você fazia de esporte? Nada? Nunca treinou? Eu sempre fui ativa. Uhum. Né? De criança, assim, eu sempre fui atleta. Eu jogava futsal, eu jogava futebol, eu jogava vôlei, handebol. O que aparecia, fazia um esporte. Eu jogava. Eu era, né, de estar nesse meio sempre. E aí, por volta dos 15 anos, por aí, eu comecei a trabalhar. Né? E aí eu comecei a trabalhar para ajudar em casa. E aí eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Né? Que foi a época que a gente podia estudar de noite, né? Ali no primeiro ano e tal. E aí eu comecei a largar essa parte do esporte, da atividade, nunca mais parei, literalmente. Aí também comecei a namorar, já casei, né? Eu falo que eu já sou casada há mais tempo do que sozinha na vida, né? É bem... Mas, assim, ali eu parei com tudo. Né? E aí eu comecei depois a fazer faculdade também, então eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite na faculdade também. Foi todo aquele período. E aí, quando terminei a faculdade, eu e meu marido, a gente terminou junto, nós morávamos lá no Sul, e aí a gente resolveu vir embora para cá. Então, aqui também, só pensava em trabalhar. Chegava de noite, os dois mortos de cansado, ninguém nem imaginava fazer uma caminhada que fosse, sabe? E nem passava pela cabeça também, por saúde, alguma coisa? Não, era só trabalho, sabe? Para conquistar. E aí veio os filhos. Aí, depois do meu primeiro filho, que aí eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Porque aí eu desenvolvi um negócio na cabeça lá, que eu precisava tomei muito hormônio, muito corticoide. E aí eu ficava assim, cara, daí eu explodi. Eu falei, eu preciso agora fazer alguma coisa. Eu sempre fui magrinha. E aí deu aquele boom, eu me assustei, porque nem na minha gravidez eu tinha, né, chegado tanto. Aí eu falei, agora eu preciso cuidar um pouco mais de mim. Aí quando eu comecei, que eu voltei um pouquinho, aí eu engravidei do segundo filho. Aí no segundo foi assim o auge, sabe? Que daí depois que eu tive ele, que eu falei assim, não, agora bora voltar a fazer alguma coisa. Aí eu fazia em casa. É verdade, eu lembro. Você fazia os treinos em casa. Eu assinei a plataforma e fazia os treinos em casa. Eu fazia todo dia. Foi, assim, uma mudança na minha vida ali quando eu comecei a fazer em casa. Porque eu morava em Lucas. E eu não tinha academias femininas. Até surgiu umas lá, mas não foi pra frente. E aí também não tinha vontade. Academia convencional, até tem uma amiga de lá que tem academia. Ela fazia 1001 propostas. Mas não te dava vontade. Mas nunca treinei. Nunca nem aula experimental eu não fiz. Então eu falei assim, não, cara, né, vai em casa mesmo. E aí foi voltando aos poucos. E aí quando eu vim para Sorriso, que fazem 3 anos que a gente já está aqui de novo, que eu comecei aí, né, a pensar em fazer uma coisa. Que daí foi encontrou a minha Então foi bem logo depois que você voltou, né? Foi, eu fiquei mais ou menos no primeiro ano aqui que eu fiquei um pouco parada, né? Que foi, acho que, a adaptação. Sim, de tudo, né? As crianças com a casa. Que daí foi o momento também que eu falei, não, agora eu vou focar no trabalho online, né? Então, foi todo aquele processo. E teus resultados com o Viva Hit, o que você tem colhido? Diga pra mim. É um tal de chuta balde e busca balde. Nunca foi tão real na minha vida isso. Como todas as pessoas, né? Sim. Quantas pessoas ficam anos treinando sem desistir? Nossa. Não, todo mundo para em algum momento. Assim, eu nunca desisti, né? Eu nunca parei. Eu acho que pra mim foi a maior... Mas assim, aqueles momentos de fraqueza, de falar assim, nossa, eu tô pra chutando quê, né? muito balde, né? Então, e aí esse momento eu falo assim que resultados. Balança, eu entendi muito que não é sobre peso, né? Que é sobre aquela
balança lá, biopedância, Biopedância, né? o músculo, assim, a gordura. Eu entendi muito que não é só sobre o peso, é sobre o músculo. Ou assim, aonde que você tem mais gordura, né, que a gente tem que trocar, o que você está fazendo. Então, os meus resultados vieram quando eu comecei a entender isso. Sim, sem pensar naquele resultado rápido e quero ver peso, né? Então, pensar de outra forma. Exato. No início até eu fiquei meio, né, assim, academia e tal. Até a gente brinca em casa, muda o quê? Né? Você não muda nada? Pra quê ir na academia? Né? Às vezes a gente tem esse pensamento. Assim, não, mas não é só isso, também é a mente, né? O emocional da gente. Então, pra mim, teve muito resultado na parte emocional, né? Eu falo. E também essa questão de entender que não é só peso. Claro que ainda olho pra balança e falo, não, mas esse peso não é meu, eu preciso eliminar. Né? Mas que nem eu falei agora, para viver. Eu tive essa queda de produtividade do final do ano, ali por novembro, até agora, fevereiro, mais ou menos, eu tava assim, sabe? Nossa, era vontade de desistir, literalmente, né? Você tinha feito o desafio, tinha tido um resultado bacana, né? E daí desandou um pouco agora e voltou de novo. Né? Chegou o fim do ano, férias escolares, viagem, desandou total. Aí agora, em fevereiro, eu falei, não, volta pro foco, né? Porque dá aquela história, vai, volta, né? Mas assim, eu percebi muita mais disposição, né? Não sei se talvez é só o horário, ajuda bastante, né? Que a gente chega dormindo e sai eletrizado de lá. Então, chega em casa já no pique 100%, né? Então, essa disposição mudou muito. Na parte do emocional que eu falo também ajuda bastante. Às vezes você está lá desanimado, não quer, aí você vai na academia. Não só o fato do exercício, mas as pessoas, a galera que está ali, né? Que nem eu tinha medo de ir sozinha, porque não ia ter a minha colega junto comigo para conversar e tal. E aí depois eu fui perceber que todas têm esse, né? Você vai se tornando, né, mais amizades. Isso, também, né? Isso, exato. Às vezes só de você ver a pessoa lá já te... Opa, né? Até porque é o tipo de aula que não dá para conversar tanto, né? Não dá. Não. Se conversa, a gente briga. Conversa um pouquinho antes, né? Exatamente. Então, para mim é muito, muito bom. Faz o Viva Hit. Para mim foi essa... A maior mudança para mim foi essa. Não foi assim o físico, o corpo, né? Até porque a gente não... eu não busco isso, né? Apesar de a gente não perceber, mas se você vê fotografias ou você tentar lembrar de como você entrava em determinada roupa e como você entra agora, você vê que isso muda, né? E isso muda bastante. Às vezes a parte estética, assim, principalmente massa muscular, um pouco mais de definição, né? Vai mudando. Pode não mudar tanto, né, visualmente, assim, mas você sente. Eu percebi, né? Eu percebi bastante, assim, a questão do músculo, né? Você fica um pouco mais firme. Aquela... a solidez, né? Por exemplo, eu acho que você também, nós trocaríamos. Por mais que eu não tivesse tido o resultado que não foi tão grande, mas o pouco resultado que aconteceu, eu trocaria isso só para manter os outros resultados, que são os resultados de disposição, de produtividade, de humor, de paciência, do quanto você se torna muito mais contido em lidar com situações mais estressantes quando você está treinando, quando você está fazendo atividade física, né? Verdade. Tem momentos que eu estou trabalhando e que o meu nível de estresse fica muito alto. E aí a própria Vivi também me conhece e eu também. Mas normalmente nesses momentos, o que eu faço? Largo tudo e vou para academia. Deixa aí tudo estourar. Se tem reunião, não interessa. Depois eu remarco, cancela, depois eu faço. Pego a roupa e vou para academia. Né? E se não fosse isso, como a gente tem a liberdade, eu tenho um pouco mais do que você tem um compromisso da aula, né? Tenho um pouco mais de liberdade. O que eu ia fazer eu vou embora, amanhã eu volto para o trabalho. Então, como tem essa parte do treino, eu falo, não, eu vou treinar. E 100% das vezes, quando eu vou treinar, quando eu volto, é completamente diferente. Sim, verdade. Já está diferente. Eu volto e consigo ter energia para finalizar o dia e trabalhar o restante ali.
Então, esses resultados que não são visíveis, né, mas eles são percebidos, é o que realmente faz e que muda a vida. Obviamente, quando você entra numa roupa e se sente melhor, se sente mais bonita, se sente mais bonito, isso é magnífico, isso é muito bom, né? Porque isso te dá energia, isso te dá confiança, te dá segurança, isso é muito bom. Mas os outros resultados também são fantásticos. Lauren, conta pra gente do seu trabalho. Deixa eu só falar uma coisa que ela estava falando sobre constância. E a gente chuta e busca o balde sempre. Isso vale para todos os meios da nossa vida. E se a gente fosse mais constante, né, para tudo, imagina o que a gente teria, né? Falo constante de gravação de vídeos, até a gente vai entrar sobre agora parte do seu trabalho. Se a gente fosse mais constante em gravação de vídeo, conteúdo para o nosso Instagram da academia, se a gente fosse mais constante em tantas coisas, o quanto que a gente conquistaria, né, em tudo, né, a parte de academia e tudo. Então, isso vale para a gente entender e tentar ter mais constância em tudo que a gente faz para buscar um objetivo, né? E assim, vai acontecer os chuta e volta balde, mas não desistir, né? Isso é o tão importante. Verdade. Porque acontece muito na academia. Nossa, isso acontece direto, assim, ai, meu joelho começou a doer, vou desistir. Tem outros meios, a gente consegue, ter essa flexibilidade de entender que a gente pode ir por outro caminho, não desistir tão rápido, né? Então, acho que isso é um entendimento que as pessoas têm que ter para tudo, né? Pode perguntar, hein? Laura, então você é especializada em tráfego pago, né? E às vezes eu brinco com a minha mãe, inclusive. Eu falo, mãe, comecei a fazer tráfego e eu preciso que você entenda porque eu tô precisando de dinheiro. Nossa, ela fica, meu Deus. Gente, a mãe do N tem 63, 64 anos. Ela não entende essa parte tecnológica. Então, eles estão entrando agora, né? Ela tem WhatsApp, ela pegou o Uber agora. Esses tempos atrás, está pegando o Uber. Então, quando fala isso, ela já pensa que é outra coisa. Como assim? O que você está fazendo? O que é o tráfego pago, Laura? Fala para a turma. Falando bem essa questão mesmo, né? Das mães. Né? A minha mãe tem 68. E ela também, até hoje ainda tem um pouquinho de dificuldade em entender o que eu faço, né? Ela assim, mas o que você faz? Faz tráfico. Nossa. Meu Deus do céu. Tráfico, mas tráfico do quê? Da internet. Pela internet. Então assim... Nossa, só piorou, né? Só piorou a situação. Mas, no geral, contexto geral do tráfego pago, né? Você atrair pessoas para o seu negócio, né? Não tem as lojas que vão na principal avenida da cidade para ser bem visto, né? Antigamente tinha muito isso, claro. Hoje conta muito você estar numa avenida principal, por exemplo, mas já não é tanto, né? Esse foco, porque o tráfego ele é isso, ele é trazer as pessoas para o seu negócio dentro da internet, né? Então é uma forma mais fácil de fazer com que as pessoas entendam. A gente tem que pensar nesse público, né, que não entende também. Sim. Fica assim. Então, eu comecei a também entender e falar melhor o que eu faço quando eu comecei a perceber a minha mãe. Tipo, né? O que você faz? Os meus filhos. Como que eu explicaria para ele, né? Os meus filhos, a mesma coisa. Então, que nem eu tenho um de 8 anos. Ele já tem a percepção de trabalho, ele já entende toda essa questão. Então, eu sempre tento explicar para as pessoas assim, que uma criança de 8 anos entenda e um idoso vai entender o que é que eu, né, o que eu faço. E essa parte do tráfego é isso, é um tráfego. Às vezes a gente bota no mapinha também ali, tráfego lento em tal região na estrada, né? Ou tráfego interrompido na 163, né? É isso, é o fluxo de pessoas. E a gente faz através da internet, que é entre os anúncios. É como se você vendesse picolé e o tráfego tivesse a possibilidade de te colocar no meio, ou vendesse água e tivesse a oportunidade de te colocar no meio do deserto, onde tem um monte de gente com sede. Mais ou menos isso, né? Te coloca lá que tem um monte de gente que pode se interessar por comprar água de você. Né? Exatamente. Você falou sobre a comunicação e como falar a linguagem simples. Eu pego muito no pé da Viviane e às vezes de alguns parceiros que gravam os conteúdos pra gente. E eu falo assim,
nem eu consigo entender o que você está falando. Muda isso aqui. Não e dá a para parte entender. técnica ela é importante, né? Mas não vou explicar, por exemplo, uma flexão de joelho. Gente, o que é flexão de joelho? Dobra o joelho. Pronto. Né? Tipo, essa comunicação mais fácil, né? Exato. Então a gente tem que explicar para uma criança de 8 anos ou explicar para uma senhora de 70 anos que não sabe nem que ela agacha, mas ela faz. Como que você explica isso para ela? É exatamente assim, né, que a gente tem que falar com o público, né? E tem que ser, por mais que você entenda, né, que nem vocês também trabalham com essa parte do digital, então vocês já têm um pouco de noção, mas se eu chegar aqui e começar a falar só palavras técnicas, também não vai fluir. Você não vai entender, você vai falar assim, tá, e aí, né? O que você faz? Então, o benefício do seu negócio, o que é? Não entendi ainda. Você só vai trazer as pessoas aqui? Então, tem toda essa questão que a gente tem que estar trabalhando. E você atende... quem é o seu público, Lauren? Você atende quem especificamente? Sim. Eu tenho na agência, sim, estratégias e tráfego pago, né? Então, o público que eu atendo geralmente está mais voltado para mulheres hoje, né? Mas atende também a parte de homens. E a gente está nichando um pouco para clínicas, né? Para a área da saúde, toda essa questão. Porque são demandas, né? Existem demandas e a gente começou a perceber esse lado. Então, hoje, os clientes que a gente tem é um público A, né? Mulheres, geralmente casadas, que já entendem um pouco mais sobre o digital, que elas têm um pouquinho de noção de que faz bem, que isso é um investimento para a empresa. Que não é só um turbinar ali, né? Com retorno rápido, né? Com retorno imediato, né? Exato, que não é só um retorno imediato, que tem a constância, igual a Vivi falou, que dentro de tudo que você for fazer tem que ter constância. Então, não adianta falar assim, vou fazer 1 mês para você e você, né, vai dar tudo certo. Não vai. É mentira, eu vou estar mentindo para você. Mas que vão acontecer algumas coisas ali, né? Sim, possivelmente as vendas já vão acontecer. Vai ter uma mudança. E tudo depende também do estágio que você está dentro da empresa, né? Vamos dizer assim, que você está no início. Eu quero começar a fazer e nunca fiz. Então, ali, os primeiros meses é sempre arrumar a casa. Sim. Organizar a casa. O que você quer, entender qual que é o seu processo atual, se você vai gravar conteúdo, se você não vai, se você vai fazer uma página, um site, né, para atrair as pessoas. Então, tem todo esse estudo que a gente tem que fazer inicialmente para daí dizer, não, vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo. E aí são negócios locais. Isso. Não necessariamente produto digital, ou os dois? Não necessariamente digital. Eu faço a parte de estratégias para lançar expert, que a gente fala, né? Então, por exemplo, pega um expert em mentalidade e aí faz essa parte da estratégia para o lançamento no digital. E aí, para o negócio local, alavancar. São legal. Diferentes... Porque muda bastante, né? Diferentes o tráfego para o negócio local tem uma característica, o produto digital é muito diferente, né? Sim, diferente. É totalmente diferente. Ô, Laura, explica... Tenho certeza que as pessoas têm muita dúvida disso. Aí o e-commerce também já é outro tipo de tráfego que já muda também dos outros dois, né? Muda muito. Até o e-commerce, inclusive, é uma área que a gente não pega ainda, porque ela demanda bastante, assim. E tem muito... como é que eu vou falar? Que o e-commerce é só o digital, né? Ela não tem o físico. Isso, exato. Ela é só o digital. E aí não adianta também você entrar com pouco investimento ou, às vezes, só com um site ali, você achar que vai, né, vender. Não tem. E a concorrência é muito grande. Sim. E o site para o e-commerce é caríssimo. Você tem que ter um site muito bem estruturado, né? Muito bem estruturado. Tem que ter... um processo... É totalmente diferente. A gente pensa, né, vou lançar lá o site, mas não é bem assim. É igual a gente fazer nossas vendas do treino em casa. O primeiro mês, meu senhor, então foi uma constância. E quando a gente foi vendo que realmente estava dando, a gente foi investindo mais. Isso. E foi indo.
A gente parou por questão de se ajustar mesmo. Mas tem que ter essa constância de seguir o passo, não só um mês. A gente parou porque não teve constância. Não teve constância. Se tivesse, nós realmente seria estaríamos... bem... Talvez não existisse academia hoje. Tem áreas que vêm para bem, né? Sim, sim. Eu acho que eu sou mais feliz trabalhando Tanto em um negócio Viva Hit, físico. ele iniciou primeiro online e depois o presencial. Né? Apesar de gostar da questão do produto digital, eu acho que você se distancia, né, do cliente e, de alguma maneira, a presença me dá mais prazer em trabalhar com isso. Tanto que a gente não vendia só os treinos, né? A gente fazia os treinos e eu sempre fazia 1-2 vezes na semana aula ao vivo com elas. Mas eu acho que para quem tava, para ter pelo menos esse contato. Eu tava tendo uma traz essa distância, né? Até eu gosto de falar assim que eu adoro o presencial. Então, o negócio local para mim, eu gosto muito dele, porque você tem esse contato com as pessoas, você consegue entender as necessidades muito melhor do que fazendo uma reunião online. Dá para fazer online no local também? Dá, mas se você tem a opção de ir até a pessoa para conversar, entender, é totalmente diferente. E para negócio local, e aí eu vou falar como cliente, né? Como cliente que passou por uma fase muito difícil, né? Dentro da empresa, dentro do Viva Hit. O nosso primeiro ano foi extremamente desafiador. Então, nós abrimos um negócio e passamos por muitos desafios no primeiro ano. E aí, depois, foi necessário que eu estivesse 100% presente lá na academia. E o que virou o jogo para mim, lá, Lauren, com relação ao resultado, quando a gente fala de vendas e o que a gente fazia de tráfego pago para a conversão de vendas e em gerar resultado, foi exatamente a barriga no balcão lá. Olhando para os clientes que estavam vindo do tráfego pago e falando assim, por que você veio aqui? O que já aconteceu com você? Por que você está interessado em se matricular aqui? E ou entender quem não estava se matriculando também, né? E também perguntar, né? Quem não compra te dá muitas respostas boas para aumentar os seus sims. Né? Exatamente. Fulano, não quero que você se matricule, não vou te fazer nenhum tipo de proposta, só preciso da sua ajuda. Por que você não se matriculou? Porque o preço ficou ruim. Porque eu não tinha cartão. Porque eu acho que a academia da esquina que abriu vai me atender melhor porque é mais barato. Entendi. Tá bom? Então, anota tudo. Vê lá. Se você acha que foi uma resposta sincera, é claro que é muito... Não é que você vai aderir, né? Não é fácil o cliente te falar o verdadeiro motivo que ele não se matriculou. Às vezes ele não gostou. Às vezes a professora atendeu ele mal. Às vezes a recepcionista atendeu ele mal. Às vezes a informação foi passada de uma maneira errada e nem sempre ele te fala, mas coloca na ponta do lápis lá e, poxa, foram 60 dias anotando absolutamente tudo de quem não estava se matriculando e qual era o motivo. E aí eu consegui, e quem se matriculou, também perguntar por que você se matriculou. Né? Uma coisa é a negociação, mas depois vem o verdadeiro motivo, né? Por que você se matriculou? Eu me matriculei por conta disso. Tá bom, anota lá. Vai fazendo. Por que falam sim, por que falam não? Por que falam não? São coisas que a gente pecou ou porque não é o nosso público de fato? Beleza, se a gente tem que ajustar alguma coisa, a gente ajusta e coloca essa turminha para cá e agora, né, você pode chamar essa turma e fazer uma proposta, né, ou você pode começar a se comunicar para receber mais sims a partir de agora. Então a barriga no balcão lá fez muita diferença, muita diferença. Eu acho que o negócio local é isso. Se não tiver alguém lá na ponta para sentir o que está acontecendo com o tráfego pago, para sentir o que essas pessoas estão achando sobre o tráfego pago, não tem como dar certo, porque você que é especialista não consegue ter a barriga no balcão do seu cliente. Não faz milagres, né? Eu falo que é uma via de mão dupla. Vamos falar 50-50. Eu faço a minha parte de levar as pessoas até você. Mas você tem que entender essa parte aí do atendimento. E te passar o feedback, né? Passar o feedback. E passar o feedback não é esperar um mês fechar para falar, não bati a meta porque os leads eram ruins. Exato. Mas você esperou um mês inteiro? Mudanças, né? Todo dia tinha gente chegando. Você
teve que receber 100 pessoas para me falar isso? Para falar que não são bons. Anota tudo e semanalmente passa, olha, recebi 20 pessoas, as 20, 3 matricularam. O que acontece? O restante não matriculou porque falou isso. Então, vamos, às vezes é a escrita, né? Às vezes é às vezes é o criativo que comunicou errado, né? O que acontece, às vezes chega gente de outros estados pra gente, né? Às vezes pode ser porque tá passando ali na cidade e tudo mais, mas às vezes algum ajuste que falta também, né? Aí entra a parte da estratégia, né? Porque, assim, é muito fácil você fazer a campanha do tráfego, é super tranquilo, vamos dizer assim. Mas tem toda essa parte da estratégia, de você entender, né, o que está acontecendo. A Wayne falou, essa parte é muito importante. Porque o maior erro, acho que é o número 1, é o campeão do negócio local, principalmente, é o atendimento. Né? É o atendimento ao cliente. Não adianta você receber o cliente e aí não vai atender. No outro dia você responde, não adianta, já perde. Né? Eu vou dar um exemplo meu que aconteceu ontem mesmo. Né? Eu tive um imprevisto com meu filho na escola e eu precisava de uma consulta urgente, vamos dizer assim. Então, não podia passar de hoje, amanhã, né? Um exemplo. Eu liguei em 3 lugares. Um lugar me passou outro contato que não era o mesmo, né? Um exemplo. O outro local, mandei mensagem, não me respondeu. E o terceiro, que eu mandei a mensagem, veio logo o chat, né? Ele já me respondeu em que eu podia ajudar. E aí eu mandei para os 3 depois a mesma coisa, peguei, né, os 3 WhatsApp e mandei. A distância de um e o outro me responder foi o que definiu eu ter marcado a consulta com aquele. Não tinha nada a ver com preço, absolutamente nada. Eu preciso agora, é quem me responder mais rápido. Exato, porque a minha pergunta não foi assim, quanto está a sua consulta? A minha pergunta foi, qual o seu horário mais próximo? Né? Então, assim, a pessoa ela não precisava nem falar para mim o benefício do trabalho dela. Era só ela me dizer, eu tenho tal e tal horário. Era só isso, né? Porque eu já fui... Claro, é um caso bem específico, porque eu fui quente, né, para fazer essa consulta. Não foi assim uma coisa, eu preciso um psicólogo, por exemplo, mas eu estou pesquisando. Não, foi algo quente. Então, não foi do tráfego, porque foi ali de contatos que eu já tinha, mas o atendimento faz muita diferença. Totalmente a diferença. E também o setor comercial entender o setor comercial também entender a temperatura que está esse lead, né? Isso. Porque por mais que você tenha, às vezes eu vejo setores comerciais. Só para tirar dúvida, Enio, para as pessoas entenderem, o lead é o contato que chega, é a pessoa. É isso, né? Só para tirar a dúvida. Potencial cliente. Para entender o que é lead. Que tem interesse no produto. Às vezes tem muita empresa que tem um roteiro e ele não consegue ter a sensibilidade de saber em que fase aquele cliente está, né? E aí não é porque você tem roteiro que você vai levar ao pé da letra e vai ficar aplicando o roteiro para todo mundo. Não faz sentido. Aquilo é uma estrutura base, é um esqueleto que você faz adaptação de acordo com cada pessoa. No caso da Lauren, eu não vou ficar explicando todos os benefícios do produto. Não, ela já está com o cartão na mão, falando assim, eu quero comprar, qual é o próximo horário? Não faz sentido. Deixa eu te falar, os nossos diferenciais não interessam. O cartão, aí ela vai ficar com ódio. O cartão tá na mão para comprar. Aí você, cara, eu só quero comprar. Deixa eu comprar. Será que é tão difícil vender, né? O cartão tá na mão. Então, se não existir o outro lado do setor comercial, ajudar quem é especialista do tráfego pago não tem a possibilidade de acontecer, né? E, por exemplo, os especialistas lá que fazem o tráfego pra gente, eu brigo muito com eles. Brigo muito. E aí eu falo assim, gente, vocês são os especialistas aí. E eu sou o cara que sou especialista da barriga no balcão. Isso. Eu estou conversando com o meu cliente, eu sei o que é possível, eu sei o que não é. E você tem a obrigação de defender e não deixar eu estragar tudo. Porque na minha cabeça, quando eu falo para você mudar toda a campanha porque não está dando resultado,
Você vai ter que me provar por que eu não tenho que fazer isso, porque vai estragar toda a inteligência do gerenciador, aquele monte de coisa. Exatamente. Mas você vai ter que entender que eu estou com a barriga no balcão e você não pode ser o especialista de gerenciador. Você tem que entender que tem pessoas que estão chegando aqui e que não estão convertendo. Como é que a gente vai fazer o meio termo? Então eu vou cobrar vocês dos leads que chegam. E vocês precisam me cobrar para que eu não estrague tudo. Né? É verdade. É aquela questão, né? Que vai os dois. Uhum. E também entender a necessidade do momento do cliente. Uhum. Tanto para mim, começa comigo. Não adianta a gente meter tráfego ali e ficar tudo ok, vai chegar a gente. Não é assim. A gente tem que entender o porquê. Às vezes, o que não está conectando. Uhum. E aí vai de vocês entenderem exatamente essa questão de não estragar tudo. Ou o que a gente tem que melhorar, o que nós vamos ajustar e tá fazendo ambos os lados. O que funcionou muito pra gente foi eu literalmente utilizo a mesma linguagem hoje que o meu cliente que chega no balcão e compra. O que ele me diz e todas as dores dele, eu coloco exatamente aquilo lá do jeito que ela me fala nos anúncios. Né? Então, eu tento colocar exatamente tudo aquilo nos anúncios. Às vezes, o meu cliente começa a falar outras coisas no balcão. Aí eu já começo a ficar esperto porque eu preciso começar a comunicar de um jeito diferente, porque talvez o que eu estou comunicando aqui, eles não estão falando a mesma coisa no balcão. E é incrível que quando eu me comunico dessa maneira e bato muito na tecla, o balcão começa a falar a mesma coisa dos anúncios. Ela chega lá e fala assim, é porque eu não gosto de academia convencional. Eu sempre fico sem atendimento dos professores e fico desconfortável porque as mulheres são muito diferentes de mim. Aí você fala assim... Parece que viu o vídeo, né? Fala... Outro dia aconteceu isso, foi bem o que você postou nos stories, né? Você falou, meu Deus, parece que ela leu o que eu coloquei. E aí, as nossas próprias alunas, você vê que começa a gerar o mesmo tipo de comunicação. E aí eu acho que esse é o grande desafio, né? Fazer a parte digital, se conectar com o que acontece na realidade. Sim. Exatamente. Né? E aí, por exemplo, ChatGPT me ajuda muito. Ajuda muito os roteiros, ajuda muito tudo. Só que tem que ter um cuidado muito grande, porque ele não está falando a linguagem do seu cliente. Se você não souber usar, é bobeira. Ele me ajuda, ele é um baita de um o Enio geralmente faz de um criativo texto, muito bom. Fala melhor o meu texto. E ele não consigo ajusta. Organizar algum pensamento, eu escrevo ele bem ruim e falo assim, me ajuda aí com o resto. E aí ele me ajuda. Ele é o estagiário, né? É o estagiário? É o nosso estagiário. Olá, eu ia te perguntar antes. Acho que a Laura ia falar alguma coisa. Não? É dúvida, acredito, de bastante pessoas, porque as pessoas têm mania de fazer, que é muito simples, né? Tipo, vou pagar alguém, né? Às vezes vai lá no Instagram e vai turbinar, vai impulsionar. Qual a diferença desse turbinar, impulsionar lá na minha arte, né? Enfim, e fazer o tráfego pago? Explica um pouquinho. Tá. O turbinar, que é ali dentro do Instagram e se é mesmo, bom, né? Ou impulsionar, ele é bom para você fazer campanhas de seguidores. Só que tanto é bom quanto você tem que ficar bem atento, porque se o seu criativo não vai converter, você só está botando dinheiro fora também. Né? Então, ali você só vai conseguir mesmo turbinar. Vai botar ali, você não vai saber nem para quem está indo, o que você, para qual público que você está alcançando. Não tem muito essa gestão. Acho que tem poucas métricas, né? Acho que é só feminino, masculino e a idade, eu acho, né? Acho que é só isso. Algum que outro interesse ali que você coloca, tipo saúde, bem-estar, poucas coisas, não tem muita opção. Se o seu criativo ele é bem segmentado, que a gente fala, né? Que ele é bem direcionado àquele público, pode ser que ele dê um pouco melhor do que fazer uma outra campanha, por exemplo. Mas isso é muito raro. Então, o turbinário fala assim que é o último que a gente utiliza. Né? E aí, dentro do gerenciador, que são outros passos que a gente faz, lá sim a gente consegue direcionar para o público mais detalhado. O valor que você vai investir, às vezes, no turbinário, ele não deixa você colocar um valor que você quer. Né? Por exemplo, quero colocar R$10, né? Ele só vai deixar colocar 12. Ou tem alguns que começam com 6, né? É bem
Isso muda, não é padrão? Não é padrão. Chegou esse padrão. Não, é conforme a maturidade da conta. O gerenciador é $1, né? Tudo é $1. Uhum. O mínimo é $1. Mas tem contas, por exemplo, do Instagram, que você não consegue anunciar com menos de $2. Entendi. Então, tem essas diferenças. E Lauren, para quem quer, para quem não faz tráfego pago, pretende melhorar a visibilidade da empresa e também melhorar as vendas, para um negócio local, para uma cidade como Sorriso, né? São 120 mil habitantes, é isso? Mais ou menos, Quanto que essa pessoa pode começar, ela não tem dinheiro. E aí é claro que ela vai ter o custo dos seus serviços e vai ter o custo de pagar o Meta, o Facebook, o Instagram ali para fazer os anúncios, né? Para criativo, não se precisa. Hoje é muito fácil criar o criativo com qualquer celular e um aplicativo de edição básico ali já resolve a vida. Quanto de tráfego pago um negócio local pode investir? Para iniciar. Para começar. Eu gosto de falar isso como uma verba de guerra, a gente fala, né? Para você iniciar dentro do tráfego. Tem que ter aquele valor separado que não vai fazer falta para o teu negócio. E você tem que entender que é um investimento. Né? Que você vai iniciar, por exemplo, com R$10 por dia. Então, você tem que ter aqueles R$300 para você investir em anúncios separado. Né? Você vai gastar esse valor. Vai ter retorno? Vai ter retorno. Mas você tem que entender que é um valor que você vai trabalhar com ele. Né? E que dependendo do produto, o seu tempo de venda é superior a 30 dias. Exato. E aí você vai entender isso depois que anunciar. Exatamente. E principalmente quando está começando. Né? Então, assim, R$10 por dia é o mínimo dos mínimos que eu falo para anunciar, para começar a anunciar. Então, geralmente é R$600, 600, 800 para iniciar. E aí fora, claro, a prestação de serviços, né? Mas tudo é parte do investimento e você entender em qual processo você está. Qual que é o seu objetivo agora. Muitas vezes você vai dizer assim, eu já quero começar a fazer o tráfego. Mas aí a gente vai entender que não adianta começar direto no tráfego. Primeiro você vai ter que organizar a casa para receber as pessoas. Fazer né? os conteúdos, o marketing bacana. Ter no mínimo ali uns 6 conteúdos de início, que é a primeira parte que a pessoa vai ver no seu feed, né, do Instagram, por exemplo. Aparecer nos stories, pelo menos uma vez por dia, para dizer que você existe. Né? Sim. A gente estava comentando. Dá o rosto para o seu negócio, né? Isso, exato, para ter essa conexão, porque pessoas conectam com pessoas. E se você falar que é só um produto, é muito difícil de ter essa conexão. Então, às vezes o primeiro passo não é você investir no tráfego, é sim você investir na estratégia de iniciar, organizar a casa para daí fazer. É igual uma festa. Você não vai convidar a galera lá para a festa da academia e tá tudo bagunçado, não. Né? Você precisa organizar a festa, planejar. Até aconteceu comigo umas vezes, que eu sou muito pontual, né? Aí eu cheguei uma vez lá, acho que foi do fim do ano. Aí a Vivi, não entra. Espera aí um pouquinho. Então, assim, nessa parte do negócio local, é bem importante trabalhar isso. Né? Que é a parte que eu falo da parte da estratégia. Quem vai responder, como vai responder, Exato. Como que vai ser agendado, porque aí deixar tudo isso solto não resolve. Aí sim é queimar dinheiro, né? Porque o tráfego pago você já tem que saber que existe os riscos ali de um início e que você naturalmente talvez não tenha o retorno do que você investiu ali no começo, mas com o tempo vai acontecer. Mas se não tiver essa estrutura base, não dá para subir o prédio, né? Exatamente. Ele vai cair, né? Você quer construir os próximos andares e você não tem ali a base construída. E é a constância, né? Então, vai começar a investir nisso. Então, se prepara para você investir por um período, para você ter essa ideia de como que vai ser o retorno, né? Então, prepara a base, aí depois começa a fazer os anúncios, aí você vai entendendo, fazendo a maturação de tudo. Então, tem todos esses processos que também não pode pular. Por isso que eu falo assim, a primeira etapa
é entender a necessidade. Né? Em qual estágio você está aí da construção para a gente poder fazer o processo todo. Da visibilidade, de como você vai... Tem alguns que é bom fazer campanha só para reconhecimento. Né? Porque, eu estou num lugar muito distante, então vamos fazer um reconhecimento do local. E aí você começa a disparar. Saber primeiro que eu existo. Exatamente. Eu vi que você colocou uma pergunta aqui. Também assim, Lauren, se você fosse fazer uma campanha de tráfego para vender o Viva Hit, qual seria a principal promessa ou chamada? Para vender o serviço. O serviço. Acho que ainda não vamos vender a empresa. Vamos vender a academia. Um dia a gente vai cansar, né? Aí, quem sabe, quando chegar esse momento. E tudo tá à venda, depende da proposta. Né? Tem isso também. Para vender os serviços da academia, eu acho a principal chamada que eu faria era bater na tecla da mãe, né? Você que é mãe. Eu já ia direto nessa. Você que é mãe e não gosta de academia. Eu acho que seria o principal foco que eu bateria muito. A ideia é de criativo, Vivi. Nota aí. A gente bate bastante nisso e principalmente público acima de 30, 35 ou mais. Né, que já são mães, que já são... Né? Você ser assim, você que é mãe e não gosta de academia, assista esse vídeo, por exemplo, né? Ou siga aqui para mais informações, alguma coisa nesse sentido aí. Porque vai chamar atenção, como assim? Né? Academia fazendo propaganda de mãe que não gosta de academia. Sim. E aí eu faria uma campanha direcionada para público que tem filhos mesmo. Aí, tudo que busca qualquer coisa sobre filhos na internet vai ver o anúncio. Nossa. Exato. Eu já ia fazer uma campanha nesse sentido. Eu sou apaixonado pela área comercial. Tem aí 9 anos que eu estudo bastante sobre a área comercial e normalmente eu busco algumas coisas fora da área fitness. Porque eu acho que, principalmente a parte de tecnologia, de startups, as empresas crescem muito rápido. Elas têm muito a ensinar para negócios locais. E, ao longo do tempo, eu pude trazer muitas coisas legais para dentro de academia e que me ajudaram bastante. O tráfego pago é uma coisa que, lá atrás, né, eu fiz o curso do Pedro Sobral, mas fiz não para me tornar o especialista, mas sim para que eu pudesse, naquela época, assim, eu não podia ter um gestor de tráfego. Então eu comprei o curso, estudei, pra fazer o básico. Estudei o básico e eu sempre tive, e foi muito bom. E eu não aconselho que o dono da empresa seja o seu próprio gestor de tráfego, a não ser que você esteja na mesma fase que eu estive lá atrás. Eu não podia contratar e eu sempre gostei de, pelo menos, saber, para que eu pudesse visualizar ali os anúncios e conseguir entender se aquele anúncio está de acordo com a minha estratégia, com o que eu gostaria. E isso me ajudou demais. Lá atrás, obviamente, me ajudou a colocar as alunas lá no quintal de casa, ajudou a vender os produtos digitais, ajudou a gente a colocar as alunas lá onde era a garagem, lá na academia. E aí, depois daqui, aí sim a gente fez a contratação de um especialista, porque não faz sentido eu ficar dedicando tempo para isso, sendo que eu posso ter um parceiro e que, assim, pessoal, é muito mais barato do que ter um funcionário, mas é muito mais barato. Se você vai pagar um salário mínimo para um funcionário, coisa que você não vai ter um especialista de tráfego funcionário seu pagando só um salário mínimo, não vai acontecer de jeito nenhum, é muito mais caro do que isso. Só que você ter um terceiro é muito mais barato, porque ele tem uma carteira de cliente, ele consegue fazer preços mais acessíveis, né? Exato. E o que eu economizo de tempo em ter esse especialista é muito positivo, né? Porque eu teria que dedicar tempo todos os dias para fazer a parte operacional de tráfego e que me ajuda muito. O que eu faço? Eu faço os controles da parte comercial diariamente e uma vez por semana eu vou lá no gerenciador e vejo se tem alguma coisa que está fora do que foi combinado na reunião de estratégia. Se tem, eu já sinalizo. Se não tem, está tudo certo, mas faz muito sentido que essa pessoa tenha minimamente um conhecimento, né, sobre isso.
Eu não lembro o que eu ia perguntar. Me estendi até. Isso é muito comum acontecer. Sempre acontece em algum podcast isso. Sempre dou some aquelas coisas. Mas o que eu queria dizer é o seguinte. O preço vale muito a pena comparado ao resultado que se dá. Né? Você está atendendo mais negócios locais aqui em Sorriso ou as outras regiões também você consegue atender? Eu consigo atender. Eu faço o local, que aí é o presencial, né? É o que a gente estava falando, né? O negócio de você estar perto da pessoa, entender a necessidade dela. E também faço o regional a nível Brasil, né? Um exemplo, eu tenho clientes lá de Santa Catarina, né? Que a gente consegue fazer esse trabalho no online. Mas o foco é no local mesmo, estar dentro aqui, inserido, para entender. E até porque eu acredito muito nessa questão de você estar na cidade, você entende o público. Sim. Né? Um pouco melhor do que fora. Claro, porque tudo depende de você estudar. Tem que fazer todo aquele estudo do que a empresa precisa, o que ela vende, né? Toda essa questão. Então, você tem que entender o público dela, entender a necessidade. Então, o negócio local, ele é mais voltado para isso mesmo. Uma coisa que eu percebi em Sorriso tem muita empresa grande que faz o estudo geolocalizado para abrir, tem todas aquelas análises que são feitas, que são complexas e são importantes, mas porque essas pessoas normalmente que fazem esses estudos não são daqui, não são da cidade. Eu vejo muito erro. Nossa. Muito erro de localização. Que a gente tem comentado, né? Por não conhecer. Não interessa qual é a tecnologia que você tem, essa presença de quem está aqui na região faz muita diferença. E para o tráfego também é a mesma coisa. Sim. A gente sabe exatamente onde estão os potenciais de compra, existem características que são muito diferentes. Por exemplo, em São Paulo, se aquela academia está próximo do seu trabalho ou no trajeto do seu trabalho, funciona muito bem. Em Sorriso, não funciona. Não muda. Característica número 1 sobre isso. As pessoas mudam muito de trabalho. Sim. Então, se ela se matriculou no plano anual na sua academia e você fez anúncio porque ali é um trajeto de trabalho dela, acredite, em Sorriso é raro a pessoa ficar 1 ano trabalhando no mesmo lugar. Tem uma oferta de emprego muito grande, acompanhada da falta de maturidade profissional e a falta de qualificação, que é um problema que a gente sofre aqui, faz as pessoas mudarem muito de trabalho com aquela expectativa de que a vida vai mudar porque ela vai ganhar R$100 a mais. Exatamente. Né? Então eu sei que não adianta anunciar para quem mora longe, mas agora está vindo passa por esse trajeto só porque trabalha perto. Eu já sei que se eu vender plano de longo prazo, longa duração para essas pessoas, eu vou ter problema depois, ela vai cancelar, enfim, isso é ruim. Vai dar o churn. Né? É verdade. E eu preciso anunciar para um raio muito específico da academia. E quem vai entender isso, tudo bem que é o dono, mas se o tráfego pago mora na região, ele entende de uma maneira completamente diferente, né? Exatamente, entende muito melhor, inclusive essa parte de localização, né? Por exemplo, o público, né, de cada lugar, assim, inclusive os clientes que eu tenho locais, um dos motivos que fez a gente fechar, vamos dizer assim, é essa questão da gente estar perto, ter essa proximidade e entender o público, né? Por exemplo, um público mais A, ele vai estar localizado em uma região determinada. O público C está em outra região determinada, né? E quem de fora não faz a mínima ideia de como que está essa localização. Se você olhar o mapa, você vai ver que aquela região é boa, mas a realidade não é aquela, né? Exatamente. Eu vi uma academia, infelizmente, fechar por erro, principalmente de localização. Sim. Ticket muito alto, acima da média, não é muito alto, mas acima da média, mas localizado no lugar errado. Público errado. Ninguém vai sair, por mais que seja 1 quilômetro. E olha que loucura, é 1 quilômetro.
E assim, Ela também, não sai daqui para vir para essa região. Isso, tem isso. E também, aqui pode acontecer dessa parte de você pegar, que nem um público bem segmentado, que nem mães, que às vezes mora em uma outra região mais longe e vai acabar vindo para você. Porque a nossa logística é fácil, né? Então, tipo, para você atravessar... Que vai em vários pontos por causa da Exato. criança, né? Então, e assim, para você atravessar a cidade, às vezes, é 5 minutos, né? Dependendo do lugar que você vai. Não é um local que tem muito trânsito, né? Que nem crianças, né? Mães, leva para a escola. Às vezes a escola é próxima da academia. Às vezes a natação é próxima da academia, as mães podem fazer essa... E que escola dificilmente as mães trocam. Não muda todos os anos, até porque a adaptação difícil. é difícil da criança. E aqui em Sorriso eu vejo muito uma coisa que pega muito nos comércios, diferente de São Paulo, por exemplo, a região que você veio. É trânsito e estacionamento. Se tá num local que não tem estacionamento, já vi muita gente deixar de ir numa loja específica porque não tem como estacionar. Exatamente. Isso é muito... E que em São Paulo, estacionar 2 quadras depois tá tudo certo. Ou tem um estacionamento, né, que pago, sei lá. Mas aqui... São Paulo é pior. Mas entende um pouco mais. Sério? Nossa, eu acho que aqui pega muito. Eu não sei, né, nas grandes cidades como é, mas eu vejo por mim mesmo. Se não tem estacionamento próximo do local, eu desisto. Muitas vezes eu desisto. E é pertinho, né? Tipo, tá uma quadra pra andar, né? Por isso que em São Paulo existe um estacionamento particular. Sim. Coisa que é estranha, você não vê, não tem isso aqui. Eu acho que tinha um na época, mas fechou aqui. Que era ali na Brescancin. Verdade, tinha. Mas acho que não existe mais. Então, lugares que são difíceis de estacionar, tem que ter o estacionamento. A gente está num lugar residencial. E quando chega às 6, 7 horas, você tem que estacionar na rua de trás. Porque já tem muita gente. Se a gente está num lugar como, por exemplo, Brescancin ou Tancredo, a gente tem que obrigatoriamente alugar o espaço para estacionar. Senão a gente perde cliente ou deixa de ter cliente por falta de estacionamento. Assim, não sei, acho que nosso tempo está acabando, mas assim, para finalizar um pouco essa questão mesmo, até do trabalho do marketing, né, da estratégia, tem tudo isso para se pensar também dentro do negócio local, né? Não adianta você só mandar a galera para lá e você não ter também o mínimo da experiência do cliente, né? E o público de Sorriso se comporta de uma maneira talvez um pouco diferente do que uma cidade que é vizinha, né? Sim. Sinop tem um comportamento, Sorriso tem outro comportamento, é mais provinciando. Outro comportamento totalmente diferente também. Então, são cidades tecnicamente parecidas. Próximas uma da outra, né? E aí ter o gestor de tráfego da sua cidade faz muita diferença. Faz diferença. Até porque você pode falar assim, Vivi, mas olha só, você acha que é assim. E as minhas amigas, quando eu estou jantando com elas falam completamente diferente. E aí a gente tem uma percepção e você mora aqui e você às vezes é o nosso perfil ideal de cliente e tem várias amigas ali daquela maneira e que tem uma necessidade diferente. Fala, tá errado, Vivi. Só que às vezes a gente está imerso dentro de uma coisa diferente que a gente não enxerga da porta para fora. E é normal. E realmente faz muita diferença. Essa parte do local faz muita diferença você entender todo o processo. E você acha que em Sorriso, os empresários, as lojas, as empresas, elas investem nisso? Ou ainda é muito pouco do que poderia ser? Eu acho que é pouco. É pouco do que pode ser. Do que tem campo, né? Tem como você expandir isso. Ou seja, quem investir sai na frente. Quem investe sai na frente, com certeza. Com certeza. Em qualquer área que aqui em Sorriso que você pegar e ter um pouquinho de maturidade que você precisa investir, que é um investimento mesmo, né? Sai na frente, com certeza. Por mais que, vamos dizer que tem 3 academias que anunciam, você vai ser uma delas, né? Uma das 3, então, não uma das 30. Exato, você vai ser uma das 3 e não uma das 30, porque a gente sabe que tem muitas, né? Não imagina o quanto que tem. Mas e isso vai para todos os segmentos, né? Tem que... É o que eu falo, se você não anuncia, o seu concorrente está anunciando.
alguém vai estar anunciando. Você tem que ser visto. E existe o risco dele estar anunciando com o seu endereço, mostrando para os seus clientes os seus pontos fracos. Que a gente faz. Coloca ali naquele endereço. Naquele endereço você coloca falando isso, que são todos os pontos que ele não me entrega e que eu entrego. Exato. Ali você coloca tal coisa e isso dá resultado. O pessoal está chegando lá. Não tem como você anunciar pro concorrente, né? Ali na rua do concorrente. Toda vez que ele for treinar, vai aparecer o seu anúncio lá para ele. Então, realmente é um trabalho que muda a realidade das empresas se elas souberem utilizar. Eu acho que é o ponto principal, né? Tem que entender a necessidade, né? E o que você vai... Que é um investimento que não é da noite para o dia também que vai acontecer. Da mesma forma da academia, que a gente não pode começar a academia e achar que vai ter resultado, né, de uma hora para outra. E assim como em todos os trabalhos. E é a via de mão dupla que tem que ser feita mesmo para dar certo. Legal. Adorei o bate-papo. Foi muito bom. Laura, tem alguma outra dúvida, alguma coisa que você acha que as pessoas têm que você gostaria de falar sobre o tráfego? Debatemos tudo, mais ou menos. Não acredito que de momento... Quem tiver dúvida, alguma coisa, segue a Lauren aí. Como que é teu Instagram, Lauren? Lauren Perim. Lauren Perim, para tirarem dúvidas também, contratarem os serviços dela. É mais barato do que um funcionário. Que muitas vezes vai te deixar na mão e você vai gastar mais porque tem que fazer rescisão, porque é assim que é Sorriso. Exatamente, verdade. Pensando em um negócio local, já segue a Lauren lá e isso aí. Fica de olho. Tem um bate-bola que a gente colocou aqui, Enio. Vou fazer algumas perguntas rápidas e tu responde o que vier nessa cabeça, bate pronto. Um hábito que mudou sua vida? Oração. Um erro que você... Perdão. Um erro que você cometeu e aprendeu muito com ele? Sociedade. Uma mulher que te inspira? Minha mãe. Uma frase que você repete para não desistir? Qual? Difícil. Difícil. Tespicha. Tespicha. É uma frase do meu marido. Bora. O que é isso? Bora, acelera, vamos. Vamos. Anda. Tespicha. Isso não é tem dialeto gaúcho, isso, bora. tá? E o que você diria para quem está ouvindo e ainda não teve coragem de começar na academia ou no teu trabalho? O que você diria? Eu diria assim, uma frase que mudou muito para mim foi vai com medo mesmo. Mas vai, né? Mas vai. Tipo, independente, tô com medo de ir na academia porque isso aí. Vai. Se não der, tudo bem, né? Não deu, né? Eu acho que para mim também mudou muito isso. No trabalho também, né? Nossa, o medo de entrar, porque o tráfego é você trabalhar com o dinheiro das pessoas. Sim. Né? Então, assim, o medo, no início, nossa, é absurdo. Porque você tem que ter a entrega, né? Então, eu acho que assim, se tá com medo, vai com medo mesmo, que isso vai E se não der, né? você tenta ajustar, você não vai mais, enfim. Mas se der certo, como isso muda, né? Te faz ter coragem, né? Criar coragem. É igual quando eu comecei com os eventos. Meu Deus, o meu primeiro evento, eu queria morrer. Agora eu faço com uma facilidade. Bora fazer evento, bora colocar 50 pessoas, 100 pessoas. E você vai fazendo com mais naturalidade, né? Exatamente. Bem isso. É isso. Aí, alguma outra pergunta? Não, nenhuma. Então, Lauren, muito obrigada por estar aqui com a gente, passando essa experiência do Viva Hit, passando essa experiência do seu trabalho. E é isso. Isso aí. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Estamos aí para precisarem. E até o próximo podcast, meninas.